Não, essas igrejas, não estou a querer dizer que todas as igrejas são verdadeiras, mas também não podemos anular as verdadeiras por causa das falsas. Não estou a querer dizer que todos os profetas são verdadeiros, mas também não podemos anular os verdadeiros por causa do falso. Onde existe o falso é porque primeiro existiu o original. Não pode existir cópia sem o original. Como é que você vai fazer cópia sem o original? Não existe. Alguém está aqui na igreja. Significa que para mim pegar um documento e fazer cópia é porque tem que ter um original. Não podemos falar que todos os documentos são falsos só porque vimos cópia. Não, alguns são mesmo verdadeiros, são genuínos. E você está no lugar certo em nome de Jesus Cristo. IAD TV. Jesus Cristo é o curador. Capítulo. Aleluia. Vamos começar do versículo 15. Vamos começar do 14, melhor assim. Vamos ler, diz assim: finalmente Jesus apareceu aos 11 discípulos quando já estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito ou ouvido aos que tinham visto já ressuscitado. Versículo 15: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você pode bater palma para o nosso Deus? Essa passagem, sim, todo mundo já ouviu dizer. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todo mundo acredita nessa passagem. Não é verdade? Todo mundo, não importa a religião, porque Deus não tem religião. Todo mundo acredita na passagem que diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Significa que todo mundo tem a capacidade de entender que devo pregar o evangelho, e pregar o evangelho é algo normal. Todas as religiões, sim, acreditam nessa passagem bíblica. Porém, só algumas acreditam na passagem que vem a seguir: e esses sinais seguirão aos que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, colocarão as mãos nos enfermos e ficarão curados, e ainda que beberem alguma coisa mortífera não lhes causará dano. Alguém está aqui? Se você ir em qualquer lugar, qualquer religião, não quero citar nome de religião, se você ir em qualquer religião e falar: a Bíblia diz pregar o evangelho a toda criatura, eles acreditarão. Eles falarão: sim, é Deus quem disse. Não é verdade? Eles dirão: sim, está escrito na Bíblia, é Deus quem mandou fazer isso. Pregar o evangelho a toda a criatura, eles vão dizer: é Deus que nos mandou fazer isso. Mas se você dizer: também está escrito, a passagem a seguir: e esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, colocarão as mãos nos enfermos e ficarão curados. Eles vão dizer: aí já não é Deus quem disse. Alguém está aqui na igreja? Vamos falar quê? Aí já não é Deus quem disse. E quando nós entramos no livro de Hebreus capítulo 13, sim, no versículo 8 ou 18, sim, a Bíblia está dizendo: Deus disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eles vão falar: não, só que vocês estão a entender mal. Quando Deus está falando eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, quer dizer que Ele é Deus. Mas o que é que quer dizer ser o mesmo? É manter a personalidade, é manter aquilo que você é. Significa que se antigamente Deus operava, então é o mesmo Deus que tem que operar hoje. Se esse Deus é o mesmo, significa que do jeito que Ele era antes, é do jeito que Ele tem que se revelar hoje para os homens. Alguém está aqui na igreja? Mas se você ir em outro sítio e falar sobre isso, vão falar: nada, isso não existe, isso é mentira. Mas eles acreditam que os quimbandeiros fazem. Mas quando você vê na igreja fazem, estão a curar, estão a libertar, falam: nada, isso é mentira, é feitiço. Mas se o Deus que nos mandou está a nos dizer: vão lá, preguem o evangelho. Mas quando tiverem a pregar o evangelho, se encontrarem alguém doente, lhe curam. Se encontrarem alguém que está endemoniado, lhe libertam. Se encontrarem alguém que a vida está bloqueada, desbloqueia em nome de Jesus Cristo. Por
acreditar nesse Jesus. Quando Jesus aparece a lhe dizer: ide por todo mundo, ou seja, eu ressuscitei, vou para o céu, mas agora estou a vos dar uma missão diferente. Porque antes de Jesus dar essa missão final para os discípulos, a missão que Jesus tinha dado para os discípulos era que eles tinham que pregar o evangelho só no povo de Israel. E no domingo passado nós aprendemos um pouquinho melhor disso. Quer dizer, o povo de Israel era o povo escolhido de Deus. E então em Mateus capítulo 10 nós vemos Jesus a falar para os discípulos: pregai o evangelho, porém priorizem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então quer dizer que o evangelho naquela fase era para o povo de Israel. Só que no final, ou quando Jesus morre e ressuscita, ele está dizendo outra coisa: pregai o evangelho a toda a criatura. Não é só israelita, não é só do Ambo, não é só de Luanda, não é só de Benguela, não é só de África, mas pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será? Mas quem não crê será condenado. Mas ele não parou só aí. Por que a igreja só acredita nessa passagem? Se você ir em qualquer igreja, vou citar aqui, se você ir na católica falar essa passagem, vão falar é verdade. Se você ir na adventista citar essa passagem, vão falar que é verdade. Se você ir na pentecostal citar essa passagem, vão falar que é. Se ires na ECA, qualquer igreja que você for, e citares essa passagem, vão falar é mesmo verdade, temos que pregar o evangelho. Agora, se você ir na pentecostal ou qualquer outra igreja, se você ir na ECA, qualquer lugar, e você falar: olha, mas a Bíblia está a dizer, colocarão as mãos nos enfermos e ficarão curados, vão falar: não, aí já não é esse evangelho. Aí já não é Deus quem disse. Por quê? Nos colocaram em um limite. Sim, crescemos ou nascemos, crescemos com um tipo de ensinamento. E quando vem um ensinamento que vai de frente àquilo que nós aprendemos, nós sentimos que isso não é de Deus. Existe uma responsabilidade que Deus deu à igreja. Não é só sobre pregar o evangelho, não é só sobre abrir a boca e falar. Não, é sobre mostrar aquilo que nós falamos. Aleluia, igreja. Por isso que nós vemos Paulo está dizendo: o meu evangelho não consistirá em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Significa que onde há palavra de Deus, aí há poder. E onde há poder, há resolução. Onde há pobreza, você sai da pobreza para a grandeza. Onde há poder, você sai da tristeza para a felicidade. Onde há poder, você sai da doença para a saúde. E não sei se alguém pode bater forte palma para Jesus Cristo. Aleluia, igreja. Sim. Temos que voltar no evangelho antigo. Qual é o evangelho antigo? Prega lá bocado, também cura lá bocado. Prega lá bocado, liberta lá bocado. Prega lá bocado, profetiza lá bocado. Esse é o evangelho dos discípulos. Esse é o evangelho que veio da cruz. Esse é o evangelho que traz poder na igreja. Eu não sei se alguém pode dizer aleluia, igreja. Alguém pode falar: Deus é bom e o diabo não presta. Eu disse: você veio nesse lugar, você tem que dar certo em nome de Jesus Cristo. Tua vida muda em nome de Jesus Cristo. Eu disse: tua história muda. Você pode bater forte palma para Jesus Cristo. Alguém está aqui? Nos colocaram na mente isso. Não, essas igrejas, não estou a querer dizer que todas as igrejas são verdadeiras, mas também não podemos anular as verdadeiras por causa das falsas. Não estou a querer dizer que todos os profetas são verdadeiros, mas também não podemos anular os verdadeiros por causa do falso. Onde existe o falso, é porque primeiro existiu o original. Não pode existir cópia sem o original. Como é que você vai fazer cópia sem o original? Não existe. Alguém está aqui na igreja? Significa que para mim pegar um documento e fazer cópia, é porque tem que ter um original. Não podemos falar que todos os documentos são falsos só porque vimos cópia. Não, alguns são mesmo verdadeiros, são genuínos. E você está no lugar certo em nome de Jesus Cristo. Fala: Deus é bom, o diabo não presta. Hoje é meu dia. Fala: hoje é meu dia. Fala: qualquer homem, qualquer mulher que me segurou durante este tempo, a partir de hoje vai largar minha vida. Vai largar minha vida. Aplaude forte para o nosso Deus. Grita aleluia. Aleluia, igreja. Esse é o evangelho de Cristo.
Esse é o evangelho da cruz. Ei, vamos entrar em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. O profeta Isaías está descrevendo a morte de Jesus como solução para o povo. Ele disse: sim, pelas suas pisaduras nós fomos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Romanos capítulo 8 versículo 1. Paulo está dizendo o seguinte: sim, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito nos livrou da maldição da carne. Eu não sei se alguém pode dizer aleluia, igreja. Não sei qual é a maldição. Irmão, não pensa que isso é brincadeira. Não, há pessoas que têm maldição familiares, eles não têm nada a ver. Tem maldição hereditária. Não, na minha família todos nascem assim. Na minha família todos crescem assim. Na minha família começam a estudar bem, depois desistem. Eu não sei qual é a maldição da tua família, não quero saber. Mas só sei que Jesus está dizendo: hoje é um novo tempo para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer vitória. 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 Aleluia, igreja. Bate mais forte palma para Jesus Cristo. Temos que voltar na essência. Se você ler quase todos os livros da Bíblia, começando do Novo Testamento, sim, você vai ler que quase todos eles terminam com amém. O último capítulo geralmente termina com amém. O último capítulo você vai ver que termina com amém. Mas se você leres o livro de Atos, você não vai encontrar nenhuma palavra amém. Você não vai encontrar nenhuma expressão amém. Sabe por quê? Porque se o livro de Atos representa a igreja primitiva. A palavra primitiva vem de primeiro, quer dizer a primeira igreja. Sim, aquela igreja mesmo que lhes davam corrida, lhes perseguiam, Pedro, Paulo, entre outros. Sim, se o livro de Atos representa a igreja, se no livro tivesse a palavra amém, significa que os milagres pararam a partir do livro de Atos. Sim, mas você não vai encontrar nenhum amém, porque isso é sinônimo de que do Atos em diante os milagres ainda continuam, a graça ainda está disponível para a igreja. Não podemos limitar nossa mente só por causa do que nós ouvimos. Não podemos limitar nossa mente só porque vimos alguém no telejornal violou, um pastor violou, um pastor fez e desfez. Não quer dizer que por causa de um temos que julgar todo mundo. Não podemos pegar um e rotular todos. Não, só porque um bidão de água veio furado, não quer dizer que todos os bidões de água vieram furados. Só porque 1 quilo de arroz que compraste na praça veio furado, não podes falar que o arroz da praça não presta. Não, você comprou no lugar errado. Só porque compraste uma massa que fica papa, não podes falar que todas as massas não prestam. Compraste a massa errada, compra a massa certa, você vai ter resultado. Pensei que alguém chega nesse lugar. Aleluia. Esse é o nosso hábito. Qual é o nosso hábito? Comprei massa que está mal ali na praça, falo, não compra mais na praça, porque as massas da praça não prestam. Comprou óleo que sai espuma ao ferver ou ao fritar, fala, o óleo da praça não presta, não compra mais lá. Não fala à toa. Você encontrou uma senhora que adulterou o que deveria ser feito de uma maneira correta, então não pode julgar as outras senhoras por causa de uma. Deixa as outras venderem em paz, porque cada um tem embora seu coração. Cada um deles chamou de um jeito diferente. Quando Deus chamou aquele, eu não estive lá, e quando Deus me chamou, você também não estavas lá. Não podes me rotular como aqueles só porque você ouviu dizer que aqueles fizeram. Não, o poder de Deus tem que ser real no meio da igreja. Nada pode mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Jesus que morreu, não só morreu, também ressuscitou. Esse Jesus que morreu, não só morreu, mas também esmagou a morte. Esse Jesus que morreu, não só morreu, mas lhe deram um nome que está acima de todos os nomes. Se tens uma doença, doença é nome. Tem um nome que está acima do nome dele, que é Jesus. Se tens tristeza, tristeza é nome. Tem um nome que está acima dele, que é Jesus. Por isso que você vê a Bíblia dizer: a felicidade que eu vos dou não é igual a felicidade que o mundo vos dá. Porque ele nos dá uma felicidade, o mundo nos dá uma felicidade temporária, mas ele nos dá uma felicidade eterna. Nos cura aqui, mas também nos leva para a eternidade. Alguém pode bater forte palma para Jesus Cristo, igreja? Alguém está aqui nesse lugar? Onde Jesus habita, os frutos falam por si só. Vai naquele lugar, contempla o tipo de fruto que há naquele lugar. Vai naquele lugar, contempla o tipo de glória que há naquele lugar. Qual é a maior glória? Qual é o maior nome naquele lugar?
quem fala mais alto. Questiona as ovelhas. Ovelhas, o que é que vos ensinam nesse lugar? Vai perguntar, senta com eles. Qual é o tipo de ensinamento que vos dão? Sim, pergunta assim, estende, senta com ele e você saberá onde você está se colocar. Mas não rotula todo mundo com uma escrita de falsidade só porque alguém foi falso. Não, onde há falsidade também há original. Pode parecer difícil encontrar o original. Um dia Elias viu que Jezabel matou muitos profetas. Elias ficou tão apavorado e disse: oh Senhor, também me mata, só restei eu. Disse: só restei eu, único profeta verdadeiro, porque tinha muitos profetas de Baal. Só restei eu. Deus lhe disse: não, você não é o único. Ainda reservei mais. Quantos? 7.000 homens que não se renderam, não se prostraram. Pode ter muitos que se renderam, pode ter muitos que se desviaram, mas ainda tem alguns lá no topo, no fundo, que não se renderam por nada e nem por ninguém. Yahweh, pode ter alguns que se venderam por causa de dinheiro. Você vai orar por ti, vai me pagar 100 mil. Vou orar por ti, vai me pagar 200 mil. Pode ter alguns, mas nem todos se venderam nessa situação. Não compara todo mundo. Não leva sim a cruz daquele na vida do outro. Não suja a imagem daquele que Deus levantou. Você amanhã vai ser cobrado só porque rotulaste alguém como falso e não sabias que afinal era o homem que Deus levantou para a direção. Apareceu um homem, João capítulo 5. Esse homem, a Bíblia fala que ele estava à espera no tanque de Betesda. Porque o que era o tanque de Betesda? O tanque de Betesda era um tanque que de tempo em tempo vinha um anjo e descia naquela água. Quando o anjo mexia a água, o primeiro que se deitava naquela água era curado. Aquele homem era enfermo, era coxo. E ele ficou aí, ao lado do tanque. Só que sempre que ele tentava entrar, alguém entrava primeiro. Sempre que o anjo descia, mexeu a água. Sempre que ele tentava entrar na água para ser curado, alguém vinha e descia primeiro. Aquele homem parou e tinha tudo para desistir, mas ficou paciente durante 38 anos naquele lugar, esperar um dia. Até que um dia Jesus lhe apareceu. E ele encontrou: homem, o que é que se passa contigo? Ah, mestre, eu estou aqui à espera já há 38 anos. Estou enfermo, não consigo entrar no tanque de Betesda. Sempre que o anjo vem mexer a água, alguém entra primeiro, sai curado. Sempre que o anjo vem, alguém entra primeiro. Não consigo. Jesus lhe disse: não, fica tranquilo, hoje chegou o teu dia. Imagina uma doença que durou 38 anos. Para ser curado é apenas um toque divino. Irmão, não brinca com Jesus. Não brinca com Jesus que nós servimos, Jesus da Bíblia, aquele que morreu e ressuscitou. Sim, esse Jesus que disse que para mim nada é impossível. Esse Jesus, sim, que foi combatido de várias formas, mas não conseguiram lhe parar. Pensaram que ao lhe colocar no madeiro, ao lhe colocar na cruz, pararam Jesus. Afinal não sabiam que ao lhe colocar na cruz, estavam embora me curar, estavam embora te curar. Eles pensaram que mataram Jesus, afinal estavam a te ressuscitar. Sim, porque a morte e a ressurreição de Jesus revela a ressurreição da minha vida e da tua vida. Revela a ressurreição da tua e da minha carreira. Eu não sei se alguém pode bater mais forte palma para Jesus. E Jesus veio, ele tocou in the mighty name of Jesus. Levanta. Os fariseus olharam: nós nunca vimos isso. Isso é o quê? Ele disse: o homem que me curou disse: pega o teu leito e anda. Esse homem que me curou não me cobrou nada, mas me disse: anda. Sim, vamos encontrar outro homem. A Bíblia fala que tinha um homem que ficava à porta formosa do templo. Só quando ele ficava à porta formosa do templo é porque ele era doente. Estendia a mão para pedir esmola. E ele estava acostumado, todo mundo que vem tá lhe dá esmola. Apareceu um homem, sim, com outro homem. Esse era João e Pedro. Esses dois homens estavam para ir orar no templo. Chegaram e olharam para o homem. Ele disse: olha para mim. O homem olhou para ele e disse: o que é que faz aqui? O homem que estava aí sentado pensou que iriam lhe ajudar mais financeiramente. Mas ele disse: não. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Sim, levanta e anda. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Esse é o Jesus que não mudou. Esse é o Jesus que quando diz sim é sim, quando diz não é não. Quando ele fala, ninguém mais fala. Quando ele opera, ninguém impede. Quando ele faz, ninguém pode parar. Eu não sei se alguém pode bater forte palma para Jesus.